Olá, paz do Senhor. É muito bom estar com você mais uma vez para juntos estarmos meditando na santa e gloriosa Palavra de Deus. E eu gostaria de meditar com você neste momento lá no Antigo Testamento, no primeiro livro de Reis, no seu capítulo número 18, versos 17 ao 39. E o texto bíblico diz exatamente desta forma: Quando o rei Acabe viu Elias, disse-lhe: É você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e tragam os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Ázera, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu o seu povo e disse: Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. Mas o povo nada respondeu. Então disse Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, e cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: O que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: Escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos, e clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. E dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo ou precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: Aproxime-se de mim. E o povo aproximou. E Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada uma das tribos dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: Seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: Encham de água 4 jarras grandes e derrame-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do povo e orou: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então
O fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Até aí o texto da santa e gloriosa palavra de Deus. E com base nesse texto que acabamos de ler, nós queremos trabalhar no seguinte tema: o avivamento só pode acontecer após a reconstrução do altar. É exatamente isso. Nós só vivenciaremos um avivamento em nossas vidas quando nós reconstruirmos o centro da nossa adoração ao Senhor, que é o nosso coração. O altar, ele era o lugar do sacrifício, ato e local principal do culto ao Senhor, mas que estava abandonado. O texto bíblico fala que Elias, o profeta, ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. E se o altar estava em ruínas, certamente a fé, a crença do povo também estava arruinada, também estava em ruínas. O texto bíblico fala que o profeta Elias, ele juntou 12 pedras, colocou pedra sobre pedra, uma ao lado da outra, e cada uma dessas pedras representavam as 12 tribos de Israel. Isso também nos mostra que para que possamos estar agradando a Deus e buscando a Deus com sucesso em nossas vidas, é necessário a unidade, é necessário a união. O individualismo não nos levará a nada. É muito importante que sejamos unidos, que sejamos atentos às necessidades do nosso irmão, da nossa irmã, do nosso próximo, e que procuremos nos ajuntar uns aos outros. Elias fez exatamente desta maneira. Ele juntou ali as 12 pedras. Cada uma das pedras, como já falamos, representava uma das 12 tribos de Israel. E quando então ele reedifica esse altar, ele reconstrói esse altar que estava em ruínas, as coisas começaram a melhorar em Israel. Isto nos ensina que quando abandonamos o Senhor, nós precisamos primeiramente reconstruir o nosso altar. Isso também significa uma restauração. E para ouvirmos a resposta de Deus para as nossas vidas, precisamos primeiramente nos restaurar, ver onde erramos, onde falhamos, nos lembrar de onde caímos, nos arrependermos e pedimos misericórdia e perdão ao Senhor. Precisamos consertar os nossos erros na presença do Senhor. Não poderia haver vida espiritual em Israel que agradasse ao Senhor enquanto o centro de adoração, que era o altar, estava em ruínas, estava destruído. Da mesma forma, o nosso coração na presença de Deus precisa estar de maneira adequada. O nosso coração não pode estar arruinado. O nosso coração não pode estar em ruínas. E quando é que o nosso coração fica arruinado? Quando é que o nosso coração fica em ruínas? É quando estamos distantes do Senhor. É quando estamos adorando tudo e qualquer outra coisa, menos adorando a Deus, o Senhor verdadeiro. É quando estamos agindo por conta própria, é quando estamos agindo por cobiça, por egoísmo, por ganância. É quando somos individualistas e não procuramos a união e a unidade com o nosso irmão e com a nossa irmã. A palavra de Deus nos orienta para que nós
venhamos a buscar a unidade, venhamos a buscar a união. E isso é importante. Note que o altar ele estava em ruínas, as pedras estavam espalhadas, e foi necessário que o profeta chegasse, juntasse essas pedras. Foi necessário que o profeta colocasse uma ao lado da outra, colocasse uma sobre a outra, para depois colocar a lenha, para depois colocar o holocausto, para que depois clamasse a Deus e Deus respondesse. Enquanto o meu coração, o seu coração, o nosso coração estiver longe, distante de Deus, estiver caído, estiver em ruína, e enquanto estivermos separados, desunidos um dos outros, Deus não estará agindo em nossas vidas. O fogo divino não arderá em nosso altar. O fogo divino não arderá em nossos corações. Precisamos nos arrepender dos pecados. Precisamos nos humilhar na presença de Cristo. E precisamos preparar o nosso altar para que o fogo do Senhor possa arder em nossas vidas, arder em nosso coração. A presença de Deus em nossas vidas, ela só será real, ela só será autêntica à medida que o nosso coração esteja em pé, esteja inteiro na presença do Deus Todo-Poderoso. Antigamente, o altar de Deus era um instrumento, era um objeto, e no tempo aqui que nós encontramos na Bíblia, o altar era feito com pedras, mas hoje, nos tempos atuais, nós não precisamos erigir um altar de pedra para Deus, pois hoje o altar de Deus é o nosso coração. O nosso coração, ele é o lugar principal de sacrifício. O nosso coração é o lugar principal para que nós possamos oferecer a Deus a nossa gratidão e todo o nosso sacrifício de louvor e adoração ao Senhor. Então, precisamos reparar o nosso coração. Precisamos analisar como está o nosso coração na presença de Deus. E é necessário que o nosso coração, que é o altar, seja reconstruído, seja reformado, seja reedificado. E o nosso corpo, ele é a morada, ele é o santuário do Espírito Santo de Deus. Só quando restaurarmos o altar do Senhor em nossas vidas, nós experimentaremos o verdadeiro avivamento. Só quando restaurarmos o altar do Senhor em nossas vidas, e esse altar é o nosso coração, é que nós experimentaremos o verdadeiro avivamento em nossas vidas. E quando isso acontecer, nós estaremos exclamando a plenos pulmões, como fez o povo de Israel aqui nos dias do profeta Elias. Eles clamaram dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Que nós possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos voltarmos para Deus e entendermos que muitas vezes nós viramos as costas sim para Deus, muitas vezes nós abandonamos sim ao Senhor, muitas vezes nós colocamos outras coisas no altar de Deus, muitas vezes nós colocamos outras coisas para tomar o lugar de Deus. Muitas vezes fazemos o nosso trabalho ao nosso Deus, fazemos da nossa família ao nosso Deus, fazemos da nossa esposa ao nosso Deus, o esposo ao nosso Deus, fazemos os filhos ao nosso Deus, fazemos os estudos ao nosso Deus, fazemos muitas outras coisas como sendo o nosso Deus. Mas o nosso Deus é único, o nosso Deus está no trono, o nosso Deus reina, o nosso Deus é todo poderoso, o nosso Deus está
com toda a sua glória e toda a sua majestade, reinando de maneira soberana e tendo todas as coisas em seu controle. E esse Deus poderoso, esse Deus de glória, esse Deus glorioso, quer que nós venhamos também a nos colocarmos no nosso lugar. E o nosso lugar é o lugar de adorador, de aquele que reverencia a sua glória e a sua presença. E para que possamos agradar a esse Deus, para que possamos adorá-lo em espírito e em verdade, para que nós possamos oferecer sacrifícios de louvor e adoração que o agradem, para que nós não venhamos a ficarmos divididos entre uma coisa e outra, mas para que nós possamos tão somente servi-lo e servi-lo em espírito e em verdade, é necessário que nós venhamos a reconstruir o nosso altar. É necessário que nós venhamos a reconstruir, a consertar as falhas que há em nosso coração e nos voltarmos totalmente para Deus, buscarmos a sua face, buscarmos a sua presença com integridade, com inteireza de coração, para que Ele então possa, através do seu Espírito Santo, enviar sobre nós o ardor, o avivamento e fazer com que o nosso coração venha queimar, fazer com que o nosso coração venha arder e que todas as coisas em nossas vidas sejam consumidas por esse avivamento, sejam consumidas por esse ardor, sejam consumidas por esse fogo espiritual, por esse avivamento divino que vem e procede do Senhor. Então que o nosso altar, que é o nosso coração, possa estar queimando, fervendo na presença do Senhor. E não apenas o nosso coração, não apenas o nosso altar, mas a nossa mente, a nossa vontade, a nossa alma, o nosso ser, tudo aquilo que somos, corpo, alma e espírito, vem estar vivendo no ardor, no fervor da presença de Deus em nossas vidas. Precisamos de renovação, precisamos de avivamento, e esse avivamento ele só poderá ser possível em nossas vidas quando o altar de Deus for restaurado em nossas vidas. Vamos então pedir a Deus que venha restaurar esse altar que é o nosso coração. Vamos pedir misericórdia de Deus. Vamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, porque erramos e falhamos sim na presença de Deus. Então agora nesse instante eu convido você a fechar os seus olhos e a orar comigo nesse momento. Eu quero orar com você, solicitando a bênção de Deus sobre a sua vida. Então nesse instante oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, somos gratos ao Senhor por quanto estamos em Tua presença. E neste momento agora, ó Deus poderoso, nós pedimos a Ti que o Senhor possa estar tendo misericórdia das nossas vidas e restaurando, ó Deus, o nosso altar. Restaurando o altar que é do Senhor, que pertence ao Senhor, e esse altar é o nosso coração. Restaura, Pai, o nosso coração em Tua presença. Coloca o nosso coração em pé. Coloca o nosso coração junto ao coração do nosso irmão, da nossa irmã. Que sejamos unidos, ó Deus, em Tua presença. Ó Deus, e quando o nosso altar, que é o nosso coração, estiver erigido, em pé em Tua presença, assim sendo, Senhor, o Senhor mesmo estará colocando a lenha, o Senhor mesmo estará, ó Deus, lançando o fogo do alto, para consumir aquilo que nós oferecemos ao Senhor. E que aquilo que nós ofertarmos ao Senhor, seja, ó Pai, da forma que for, que nós possamos ofertar, ó Pai, num altar construído, num altar edificado, num altar que seja agradável ao Senhor, para que seja aceito e recebido em Tua presença. Senhor, envia sobre as nossas vidas que o nosso coração possa arder com o fogo espiritual, com o avivamento que vem do Senhor, que o Teu Espírito possa agir, ó Pai, em nossas vidas, que
ó Deus, o ardor do Teu Espírito possa estar incendiando o nosso coração, que é o altar do Senhor, e que as nossas almas, ó Deus, que a nossa mente, que todo o nosso ser seja impactado, ó Deus, seja incendiado com este fogo, com este ardor, ó Pai, que vem do alto, com a renovação espiritual. Senhor, é o que nós oramos e pedimos, ó Pai, que isso seja extensivo também à nossa família, a Deus, que possamos todos sermos impactados com esse ardor, com o fervor, com o avivamento que vem do Senhor. Senhor Deus, aviva a Tua obra, aviva a Tua obra em nossas vidas, aviva a Tua obra em nossa família, aviva a Tua obra em nossa igreja, aviva a Tua obra em nosso país, aviva a Tua obra no mundo, aviva a Tua obra no meio dos anos, ó Pai, e esteja notificando, ó Pai, a Tua vontade para as nossas vidas. É o que nós oramos gratos em nome de Jesus, para a Tua honra e glória. Amém. Que Deus continue abençoando as nossas vidas e até o nosso próximo encontro, onde estaremos aqui falando, meditando e comentando sobre a gloriosa e poderosa Palavra de Deus.